Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é João Vitor, sou engenheiro mecânico, responsável pela SD Engenharia. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o equipamento multi-split da LG, no caso é um Penta Split, mostrar como funciona por dentro, alguns diferenciais desse equipamento, para poder servir aí como base para os nossos amigos profissionais, para fazer testes e diagnósticos do equipamento, beleza? Então, fiquem comigo aí até o final, valeu! Bom, o primeiro ponto que eu queria dizer, né, é que esse equipamento, ele é um Penta da LG, então a gente tem a capacidade de conectar até 5 unidades internas, tá? Aqui a gente tem 2 conectadas, porém a gente tem a capacidade de conectar até mais 3 aqui. Então, com apenas uma alimentação elétrica, a gente tem capacidade de conectar 5 equipamentos. Então já é uma vantagem para esse equipamento, né? Não precisa fazer 5 circuitos elétricos, somente um circuito para poder alimentar toda essa unidade externa aqui, beleza? Então, se a gente tivesse 5 evaporadores, a gente ia conectar cada evaporador na sua borneira elétrica independente, beleza? E a alimentação elétrica a gente vai fazer com um único ponto aqui na unidade externa. Esse equipamento ele é 100% inverter, tá? Então o motor aqui, o compressor é inverter, o motor ventilador também é inverter, e ele tem diversos dispositivos aqui que vão tornar ele mais eficiente, como por exemplo as válvulas de expansão eletrônica, tá? Então aqui a gente tem 5 válvulas de expansão eletrônica, tá? Uma válvula para cada evaporador. Ou seja, esse equipamento ele consegue, através das válvulas de expansão eletrônica, dosar a quantidade correta de fluido refrigerante para cada evaporador, de acordo com a carga térmica necessária daquele ambiente. Então, a válvula de expansão eletrônica ela recebe um sinal, tá? Perceba então que ela tem uma conexão elétrica aqui que vai direto na placa, beleza? Ela recebe um sinal e ela vai fazendo a modulação da quantidade de fluido refrigerante. Então a gente consegue fazer testes nessa válvula, tá? A gente consegue, por exemplo, se a gente girar aqui, ó, a gente consegue vir e sacar a bobina da válvula de expansão eletrônica. A gente sacando essa bobina aqui, a gente consegue fazer uns testes, né? Consegue fazer manutenção, limpar, né? E aqui a gente tem a parte fixa, né? O corpo da válvula, onde essa bobina ela vai mandar um sinal, né? Um campo magnético, vai fazer, né? Esse corpo andar para frente e para trás, para modular a quantidade de fluido refrigerante aqui que vai para o evaporador, beleza? Então a gente consegue colocar de volta aqui, tá? Encaixar novamente e ela tá instalada, beleza? É isso. Então eu vou falar para vocês como que a gente faz para poder testar aqui essa válvula de expansão eletrônica. Para fazer o teste aqui da válvula de expansão eletrônica no sistema multi-split, a gente precisa acessar aqui os conectores, tá? Esses conectores, eles têm 5 cabos, beleza? O que a gente precisa se atentar? Vou tirar um conector aqui. Ó, os conectores eles têm uma seta, não sei se tá dando para ver aí, mas aqui ó, eles têm uma seta aqui e ali também tem uma setinha ali ó, tá vendo? Aqui. Essa setinha ela vai mostrar para você qual que é o borne de referência, né? No caso aqui o pino de referência. Então a gente tem 5 pinos, tá? Esse segundo pino aqui ele não tem nada. Então a gente tem o primeiro pino, que seria a nossa referência, e a gente tem o pino 1, 3, 4, 5 e 6. Do pino 1 para o pino 3, tem que dar a mesma coisa que os demais pinos. Então, o pino 1 para o 3, para o 4, para o 5 e para o 6 tem que dar a mesma coisa, tá? Se eu não me engano é 45 ohms, tá? Não tenho certeza, quilo-ohms, né? Então a gente precisa conferir essa medida aí, mas o que vocês precisam saber é que tem que dar a mesma resistência aqui do pino 1 para os outros pinos, beleza? Então isso aqui é muito importante. Então para identificar o pino 1 a gente procura a setinha no conector, é isso. Então é assim que a gente faz o teste aqui da válvula de expansão eletrônica, beleza? Vamos falar aqui agora sobre os outros componentes. Esse equipamento ele também tem o transdutor de pressão. Então o transdutor de pressão, ele está conectado aqui na linha de sucção, tá? Então está medindo a pressão de fluido refrigerante do sistema, tá? E ele serve como um dispositivo de segurança, né? A gente sabe que se o equipamento vai com baixa carga de fluido refrigerante, pode fazer comprometer o compressor, né? Os demais dispositivos do equipamento. Então ele vai justamente, né, mandar um sinal falando que essa pressão está baixa. E o equipamento ele vai apresentar um alarme, um código de erro, tá? Então a gente vai conseguir observar esse código de erro e o equipamento ele vai entrar em modo de falha, justamente para proteger o equipamento, né? Então dificilmente a gente vai ver um multi-split tendo um equipamento, um problema mecânico, tá? Ele vai, né, apresentar um código de erro aí justamente para evitar esse tipo de situação. Então a função do transdutor de pressão é essa.
medir a pressão do fluido. Se tiver abaixo ou acima da nominal, ele vai emitir um código de erro aqui na placa eletrônica. Bom, e aí o transdutor de pressão está conectado aqui nesse pino. Acima a gente tem 2 conectores de sensores e aqui a gente tem mais 3 nessa região aqui, ó, mais 3, tá vendo? Na placa fala qual que é o conector para você poder identificar qual o sensor, tá? Isso aqui é muito interessante. Então, como que a gente faz para testar, né? A gente precisa entender o seguinte: primeiro a gente precisa saber qual que é a resistência do sensor, e a gente precisa entender também que a placa ela manda uma tensão de alimentação para o sensor. Essa tensão ela é de 5 volts contínua, tá? Ela varia de 4,5 a 5. Então, se você tirar esse conector aqui, você consegue testar se a placa está mandando, né, essa tensão para o sensor. Ela tem que estar de 4,5 a 5 volts contínuo, beleza? Isso é muito importante. E também testar a resistência, né? Por exemplo, aqui a gente tem um sensor de descarga, se eu não me engano é 200K. A gente precisa medir para ver se está dando essa resistência na temperatura média de 25 graus Celsius, beleza? Então, é só conferir esses valores mesmo, que de cabeça a gente acaba não lembrando, né? Mas para fazer o teste de sensor, a gente precisa testar a resistência dele, para ver se está de acordo, e testar se a placa está mandando essa tensão de 4,5 a 5 volts contínuo para o equipamento, beleza? Para finalizar, né, esse equipamento ele também é quente e frio, então ali ele tem, aqui dentro, não sei se vocês vão conseguir ver, ali ele tem uma válvula, né, que é a válvula reversora, tá? Então a gente consegue acionar ele no modo quente também. Só que uma característica, né, é que não tem como você trabalhar com um equipamento no modo quente e o outro no modo frio. Ou todos estão no modo quente ou todos estão no modo frio, beleza? Isso é muito importante. A gente tem aqui também um fusível, né, que funciona para proteger a unidade externa, né? E é isso, a gente tem diversos componentes aqui. Aqui nos Bornes 3 a gente tem um chicote aqui que leva aqui nessa placa também, que é toda a parte de comunicação do equipamento, ela vai iniciar, né, passar por aqui. E aqui a gente tem os diversos outros conectores e componentes do equipamento, mas é um equipamento bem eficiente, tá? Aqui a gente tem um display de 7 segmentos, o equipamento está desenergizado, né, para eu mostrar esse vídeo para vocês, gravar esse vídeo, mas aqui a gente consegue navegar em todos os parâmetros do equipamento, tá? Corrente, tensão, qual que é a pressão de baixa, a pressão de alta, enfim, diversos fatores a gente consegue navegar por aqui. Só que o equipamento está desligado, né? Então não vou conseguir mostrar para vocês agora, beleza? Então é isso, é um equipamento muito eficiente, tá? Você cliente está aí na dúvida de comprar, pode comprar. Esse equipamento ele está aqui, ó, na beira da praia, mas ele é um equipamento que tem uma proteção diferenciada, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele tem essa serpentina preta, que é uma proteção Blackfin. Então ele justamente tem uma proteção contra ambientes extremos, né? Como esse aqui na beira de praia. E ele é um equipamento muito eficiente. Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí. Se inscreva no canal e até a próxima.